queridas amigas, queridos amigos da Casa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, queridos amigos e amigos que nos acompanham pelos raios invisíveis das comunicações virtuais, Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, por intermédio dos seus prepostos, os espíritos bons, que, veículos que são do seu pensamento, representam o pensamento de Jesus na Terra, junto a nós, criaturas humanas, ainda na tormentosa jornada das trevas da experiência humana. Tradicionalmente, segundo Will Durant, o notável historiador que escreveu a respeito da história da civilização, o vocábulo família procede do termo latino famulus, que traduzido do latim para o português significaria servo ou escravo. A palavra família, portanto, de origem latina, vem da tradição do antigo Lácio romano, em cuja época a família não era apenas aquela considerada de natureza consanguínea, mas um grupamento em torno da figura de um patriarca, de um chefe, que representava o patriciado romano quase sempre e que, na Roma Antiga, aglutinava em torno dele não apenas aquele do seu clã biológico, mas sobretudo aqueles que eram arregimentados ao seu grupamento, particularmente os escravos politicamente dominados, porque Roma, na sua sanha de poder, interessava por conquistar as terras, preservando a cultura local para não ter problema com as crenças e as idiosincrasias das populações às quais conquistava, meramente voltada para os interesses pecuniários e materiais, de ambição de mais terra e mais poder. Roma aglutinava nas suas células familiares aqueles escravos que eram vendidos, nativos da população, e que mais tarde poderiam servir especialmente aqueles que tinham uma certa cultura filosófica e geral sofisticada, para serem educadores, professores, para serem aqueles que ajudariam no encaminhamento dos seus filhos, na educação, no esclarecimento, na cultura formal dos filhos do patriciado, formando também a família do antigo Lácio. É assim que a palavra pedagogo vai surgir pela primeira vez nesses escravos que tinham uma cultura geral, escravos que eram esclarecidos social, política, filosoficamente, que conhecia a tragédia romana e grega, a comédia, a ética, a estética, os sofismas, a arte de filosofar e de debater, e que seriam mais valorizados pela família latina da Roma Antiga para serem encarregados de educar os filhos dos romanos. Portanto, a família, nessa época, era esse conglomerado de pessoas em volta dessa figura patriarcal que tinha uma certa preponderância e que representava os interesses das células originais daqueles que também se formariam em caráter biológico, de um caráter consanguíneo. Mais tarde, com a chamada Lex Romana, o direito romano vai mais tarde estabelecer que família seria considerada apenas aquela de natureza biológica, graças à fusão sexual de dois seres que formaria a família tradicional da Roma, mais tarde, da Roma posterior. Paralelamente a esse conceito, encontraremos na Grécia de Sócrates e Platão, particularmente 200 anos antes de Cristo, graças às chamadas cidades-estados, as famílias sendo consideradas como sendo aquele conglomerado de pessoas da progênie, isto é, os herdeiros da fusão sexual, que eram encaminhadas, essas pessoas, ao Estado, responsáveis por encaminhar as famílias, especialmente em Atenas, que era voltada
predominantemente para a guerra, e os seus filhos eram encarregados para a guerra, para a estratégia militar, para desenvolver as habilidades a fim de mais tarde servir a pátria e a nação. E por outro lado, diametralmente oposta, ou pelo menos não tão semelhante, Atenas, que também participava de guerra, priorizava, além das estratégias militares e da formação para as manifestações das Forças Armadas, também, igualmente, a educação predominantemente tendo o papel do Estado, encarregado o Estado de educar, é que deveria fornecer os elementos para a arte, para a filosofia, para o saber, que era a cultura ateniense e que tentava reforçar aquilo ao lado das meninas que eram preparadas para a reprodução, já que, à época, o sexo feminino não era valorizado e não era considerado por aquela cultura como tendo nenhuma importância na situação vigente. É assim que nós temos ali as nutrizes, como as futuras nutrizes, na condição de seres femininos, e aqueles que eram os seres masculinos encaminhados para essas alternativas. Essa colocação cultural vai mais tarde sofrer uma alteração quando, na Idade Média, encontraremos a família sofrendo a conformação de casamento que deveria ter as balizas da autoridade eclesiástica, do poder temporal, humano, religioso, que estabelecia no casamento sacramental e cerimonial o conceito de família, por meio do qual aqueles que não estiverem inscritos nesse bojo não seriam considerados família. O casamento de natureza religiosa. E assim, a igreja, que era descendente do pensamento de Jesus na terra, como sendo o único movimento, ou um dos únicos movimentos na época, que se derivou ou que herdou as ideias originais iniciais do cristianismo primitivo, estabeleceu os métodos para encaminhar as famílias, tendo influência de uma maneira bastante contundente, às vezes mais do que os pais, nos métodos catequéticos, nos métodos de formação familiar, segundo o qual havia um grande slogan da Idade Média, um slogan muito atraente, muito agradável para os nossos padrões atuais. Quando o sangue sai, o conhecimento entra. Eram os métodos catequéticos que naturalmente ainda vigoram em alguns bolsões da nossa sociedade. A ideia de que através dos castigos físicos, da violência doméstica, esses instrumentos seriam os recursos mais propícios para a educação, para a modelagem dos seres, para a formação familiar. E assim encontraremos a ideia segundo a qual o primeiro filho de uma família seria obrigatoriamente encaminhado ao sacerdócio. A primeira filha a um convento. E assim por diante, estabelecendo, portanto, diretrizes que, de alguma forma, esmagaram as mais belas esperanças e florações da sociedade, através do dogma que predominava sobre o raciocínio, sobre a razão, sobre a livre reflexão. Quase 1000 anos de Idade Média sobre esse talante, sobre esse tacão, sobre esse paradigma, quando, mais tarde, a partir da chamada Era Moderna, particularmente com a chamada Revolução Francesa, lentamente com as instituições e a evolução do conceito legal e da predominância das leis sobre o poder religioso que começa a declinar, em face também dos poderes laicos que começam a se estabelecer de uma maneira sutil, de uma maneira ingênua, de uma maneira rudimentar a princípio, para mais tarde fortificar e receber o apoio da sociedade, em face daquelas crenças ingênuas, daquela religião barata, daquelas crenças religiosas que não mais satisfaziam a sede intelectual e emocional da criatura humana, que não podia mais acompanhar aquele paradigma religioso infantil, medieval, ultramontano, castrador, ortodoxo no sentido negativo da palavra, e o pensamento racional, ao lado do pensamento científico, do livre pensamento, teve que romper as algemas medievais na direção do progresso, de outras conquistas, negando os elementos religiosos, pelo menos conforme os elementos religiosos eram apresentados na época, e surgiu então uma sociedade tendente, nas suas classes mais variadas,
a resistir a qualquer proposta religiosa e espiritual, que foi necessário, que foi inevitável. E assim, a sociedade, a partir principalmente da Revolução de 1789, com a queda da Bastilha, os direitos humanos e as expressões de liberdade, igualdade e fraternidade, resultariam mais tarde nas liberdades democráticas, nos direitos individuais, nos direitos coletivos também, nas manifestações populares, na liberdade mais tarde de expressão, na livre expressão, na derrubada das chamadas censuras. E assim nós vamos ver o casamento laico, civil, regulamentado pelas leis e cujas leis poderiam proteger os interesses familiares, estabelecendo uma série de elementos e de construtos, de conceitos para, de alguma forma, conceituar a família a partir daquela instituição, que deveria ser um avanço, que deveria constituir um avanço muito bom, já que o nosso repertório, ainda emocional, não possui uma certa estabilidade e muitas vezes nos enganamos nas experiências afetivas, os filhos, fruto das nossas vinculações, algumas das quais precipitadas, de natureza exclusivamente sexual, não ficariam relegados à margem, graças às leis em que pese todas as limitações do judiciário e todas as brechas e as dificuldades de dar conta de tudo do chamado direito de família, ainda assim protegendo os interesses do patrimônio familiar, dos herdeiros, do direito à herança, do patrimônio acumulado conjuntamente e assim por diante, uma série de elementos para que a nossa instabilidade emocional, as nossas alterações de comportamento e as nossas opções não afetem a família, resultado de uma união, por qualquer motivação que seja essa união. E assim vamos encontrar, a partir desse momento, a ideia de uma família socialmente, legalmente estabelecida. Mais adiante, a partir do começo do século XX, com a chamada Revolução Industrial, aliás, mais de uma Revolução Industrial, veremos a família alterar-se um pouco mais, porque a partir do casamento religioso havia uma família que se consociava com outra família. E aquela linhagem genealógica da mãe se vinculava à linhagem genealógica do pai ou do cônjuge, para formar ali dois clãs que se bifurcavam e uma família que era mais extensa. Mas a partir do momento em que as grandes indústrias se estabelecem e as famílias começam a se aglutinar em torno delas, graças a toda uma mudança no mercado, na sociedade de consumo, nas experiências laborais, nas alterações que houve na chamada função laboral e, portanto, também alterando a forma de funcionar da família, aquela família chamada extensa passou a ser também família nuclear. Quando os avós, por parte de pai ou mãe, os sogros, às vezes outros membros familiares, que possuíam e às vezes permaneciam vivendo conjuntamente na chamada família constituída por um casal, graças à figura feminina, quase sempre dentro de casa, e que cuidava não apenas dos seus herdeiros, da progenie, mas também dos idosos, passa agora a se configurar de uma maneira diferente, porque em face das demandas materiais e profissionais, houve uma alteração e, por consequência, também as instituições, desde as instituições para as crianças, as escolas, as creches, as escolas em tempo integral, como também as instituições para dar conta dos idosos, que em algumas famílias não tinham condição de receber o tratamento adequado, e essas instituições passaram também a dar conta de parte, de parcela da sociedade. Mais tarde, no chamado pós-guerra, quando uma série de sobrenomes desapareceram na sociedade, sobrenome que eu digo por conta da morte do indivíduo masculino, e naturalmente que surgiria uma nova ramificação e uma nova forma de organizar-se, do pós-guerra, especialmente da Europa e da América do Norte, encontraremos uma tendência maior
do ser feminino é emancipar-se no sentido da carreira profissional e buscar também a sua satisfação profissional, a sua realização fora de casa, as suas experiências nas suas habilidades intelectuais, já que havia um certo preconceito de que a mulher só servia para a educação da progenie e dos cuidados domésticos em casa. Houve, portanto, uma alteração, um progresso, e naturalmente que os reflexos correspondentes, que ainda os estudiosos estão examinando, porque a mulher tem o direito de também vivenciar suas experiências, de também se realizar enquanto ser humano. Mas o grande desafio atual é conseguir equilibrar isso. Ela pode querer ser uma extraordinária executiva, mas ao mesmo tempo conciliar-se com a tarefa de mãe, a não ser que, em alguns casos, ela renuncie a ser mãe para ser uma grande executiva. É muito mais fácil. Mas o grande dilema é conseguir conciliar. Referimos-nos ao ser feminino, embora o ser masculino também está incluso nesse discurso, mas que, por padrão e por uma cultura histórica, o ser feminino quase sempre estava na experiência doméstica, cuidando dos elementos domésticos e que agora se alterou. Sem, naturalmente, nenhum juízo de valor, nós estamos vendo os reflexos positivos e ou negativos de toda essa alteração que estamos vendo, necessitando ainda de muita reflexão nossa para chegarmos a um consenso ou a um resultado satisfatório das conquistas femininas, que, repitamos, muito bom, por um lado, porque em alguns momentos, em face do poder de provedor do ser masculino, era subjugada de maneira cruel na intimidade do lar. Então houve toda essa alteração essa que marcou a nossa sociedade, marcando de tal forma que nós estamos vendo agora os resultados, de alguma forma, e ao mesmo tempo, nós vemos que logo depois desse período, depois desses movimentos, na década de 60 e 70, o chamado movimento de contracultura ratificou ainda mais essas liberdades individuais, liberdades agora que eram também sexuais, liberdades emocionais, quando na década de 60 e 70, aquele movimento, a princípio, emoldurado pela música de protesto, aliás, muito bonita em alguns aspectos considerada, em alguns setores dos seus compositores, mensagens muito belas, que era a música do rock and roll, particularmente britânico, em função dos Beatles, e norte-americano, em função de alguns outros, especialmente o Bob Dylan, nós veremos o discurso de protesto, que também influenciou algumas celebridades e compositores da música popular brasileira, algumas das quais se fizeram célebres na época, para protestar contra a moral estabelecida, contra a cultura estabelecida, idealizada ou erguida com o seu porta-voz principal, que era o filósofo da Universidade de Berkeley, Herbert Marcuse, que pronunciou o famoso slogan hippie, o famoso slogan da época, que dizia: não façamos a guerra, façamos o amor. Era uma expressão que ele popularizou e que tomou conta da época e que foi um dos slogans mais tarde de Woodstock, aquele show de 3 dias e 3 noites de sexo, drogas e rock and roll, numa orgia que as pessoas ficavam com uma multiplicidade de experiências, não apenas da alucinação pela droga, da promiscuidade, da sexualidade fortuita, da alimentação algo heterodoxa, algo diferenciada, algo sui generis, onde as pessoas também compartilhavam, inclusive, as experiências mais íntimas da higiene e da alimentação, onde não sabia o que estava comendo ou quem estava comendo, porque era uma coisa tão assim, né, maravilhosa, e que mais tarde algumas fotografias resultaram aquela experiência de promiscuidade agressiva, de drogadição, no retorno mais tarde aos lares, na timidez, no conflito de recobrir. Algumas fotos de estoque mostram aqueles jovens que ficaram despidos durante 3 dias e 3 noites, voltando, se escondendo em excesso, como mecanismo de culpa, como conflito, como resultado desses excessos. Na verdade, a frase "não façamos a guerra, façamos o amor", que era um protesto em relação à guerra do Vietnã, na época, cujos jovens americanos eram mandados ao Vietnã para matar, sem saber por quê, porque não sabia por quê, tinha que lutar com o vietnamita. Esse protesto, na verdade, cuja frase Herbert Marcuse ventilou, não é dele, é de Platão.
400 anos antes de Cristo, quando Platão viu as guerras das cidades-estados, propôs à sociedade ateniense: não façamos a guerra, façamos o amor. Mas Platão convidava as criaturas a um amor estético, a um amor ético, a um amor que era filosófico, um amor da beleza, da cultura. Mas a propaganda hippie era um amor sexual, um amor puramente sensorial, um amor apenas dos hormônios, que era uma forma de protestar, repitamos, da moral vitoriana no passado. Quando eu falo moral vitoriana, a gente deve à Rainha Vitória, cujo império foi sensacional do ponto de vista cultural e histórico, e marcou uma época fantástica de uma moral que era uma moral hipócrita, e que era o maior império, superado agora pela Rainha Elizabeth II, esse império fantástico, cuja cultura era muito marcada pela hipocrisia, onde o lema era: a coisa ruim, o pecado, não era fazer a coisa errada, era deixar que os outros percebessem. Então era essa cultura onde as criaturas tinham vidas bastante desarmônicas, mas desde que mantivessem a sua dignidade e a sua aparência social, estava muito bem. Nesse íntere, portanto, a moral vitoriana era derrubada, porque havia toda uma crendice e todo um tabu de abordar algumas coisas. Aliás, tabu esse que já tinha sido visto e percebido por Sigmund Freud, que foi muito perseguido por abordar a sexualidade de uma maneira natural na psicanálise e que foi vítima também dessa moralidade. Todo movimento que é muito reprimido de um lado, quando reage, toma proporções às vezes desproporcionais, excessivas, e vai para o extremo oposto, como uma forma de reagir para depois buscar o seu equilíbrio. Aquela moral castradora, aqueles tabus, aqueles preconceitos, inclusive em relação à sexualidade, foram rompidos numa excessiva liberdade que resultou em uma libertinagem, em um excesso de buscas pelo prazer, naturalmente elegendo pessoas que eram ícones dessa referência. Pessoas que não apenas eram intelectuais, mas eram modelos dessa vida um tanto tribal, voltar às origens tribais, lutar contra a sociedade estabelecida, lutar contra os conceitos de moral e de ética, lutar contra tudo aquilo que se diz que é bom, porque tudo isso não tem valor. Era a propaganda estabelecida. Inclusive, um dos ícones era Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo existencialista, vítima dos campos de concentração, isto é, dos undergrounds, dos esgotos de Paris, onde ele se refugiou na Segunda Guerra Mundial. Quando Sartre viu aquela destruição em massa na Europa, ele concluiu na sua filosofia que a vida é o instinto de conservação da vida. Nada mais do que isso. Porque as pessoas faziam tudo para não morrer. Ele viu colegas seus franceses entregarem as próprias filhas aos soldados nazistas para não morrer, ou em troca de uma barra de chocolate. E quando ele percebeu isso, ele vai dizer: não existe ética, moral, não existe cultura, não existe civilização. A vida é o prazer do momento, é o existencialismo. E com a sua companheira, Simone de Beauvoir, que aliás é o primeiro casal que eu conheço que ficavam. Veja que esse negócio de crush, de ficante, é um negócio que não é de agora não. Porque eles ficavam, saíam, ficavam com outros, voltavam. Era uma coisa maravilhosa, né? E promoviam, e promulgavam, e propalavam essa mentalidade de que a vida são as sensações do momento, o carpe diem, o hedonismo atual. Então, eles foram ícones. Um outro ícone foi uma modelo britânica, magra como louva-a-Deus. Que está na moda, o corpo louva-a-Deus hoje, que a gente levanta e o vento passa e voa. Então, era magra como uma tábua, Mary Quant, que resolveu romper com os padrões porque achava que as roupas femininas eram muito desproporcionais, eram muito descontextualizadas, e resolveu subir um pouco a saia até a rótula do joelho. E aquilo foi escandalizado. Mais tarde, uma outra discípula sua subiu mais um palmo acima do joelho e veio a mini saia, a micro saia, e hoje quase nada saia. Mas são, portanto, evoluções muito compreensíveis da sociedade que quer, de alguma forma, se afirmar das nossas necessidades evolutivas, nenhuma crítica. E naturalmente depois da década de 60, o uso do prazer exorbitante, a década de 70, os prazeres que o físico já não conseguia comportar mais, e o uso de drogas para fazer na imaginação aquilo que o corpo já não conseguia responder. Daí as drogas químicas, as drogas alucinógenas, os estimulantes sexuais. E mais tarde, a década de 80, o resultado de todo esse caldo de cultura, no chamado HIV, que começou logo no início da década de 80,
e nas experiências consequentes daquela geração, que mais tarde resultaria na década de 90 com os transtornos emocionais. A depressão tomou conta, principalmente da década de 90, de uma forma muito mais popularizada. Os transtornos cardiovasculares e emocionais começaram a ganhar uma certa cidadania e merecer um exame sem preconceito das pessoas. Ao lado da droga-adição, que aumentou assustadoramente, graças às drogas sintéticas e algumas como ópio e outros que eram apenas do Oriente e começaram a chegar aqui por interesses industriais e financeiros com uma virulência e uma potência muito maior, gerando naturalmente as sequelas cujas consequências até hoje a humanidade sofre. Nós estamos vendo isso até hoje. E a década de 90 a 2000, ou 2000 a 2010, e até hoje, na segunda década que estamos do século 21, encontramos essa necessidade hoje de muitos daqueles que refletem sobre o tema, voltar justamente a analisar as questões da família. As referências que foram perdidas, a ausência de valores e de referências. Temos necessidade de referências que devem ser buscadas também no seio familiar. Porque um dos slogans dessa cultura pós-década de 50 era o slogan que, entre as conquistas da sociedade, entre os elementos sociais, a família é uma instituição ultrapassada. É uma instituição vencida. E assim, nós veremos essa mentalidade, embora aqueles que quiseram fazer uma sociedade para além da sociedade atual, uma sociedade alternativa, como dizia um poeta brasileiro popular, uma sociedade para além da cultura estabelecida, não podiam fugir aos vínculos. Porque os vínculos são da natureza humana. O ser humano é um animal gregário que tem um instinto que o propele a se relacionar. E esses vínculos são essenciais. Embora seja um ser autônomo, com as suas próprias capacidades, que não depende do outro no sentido de se desenvolver, precisa do outro para crescer emocionalmente. A própria doutrina espírita vai dizer que se nós evoluímos intelectualmente de maneira isolada, podemos, até pelo autodidatismo, até pela cultura livresca isolada, sem precisar até da educação formal, institucional, universitária, moralmente falando, nós só evoluímos através dos vínculos com o outro. Através dos relacionamentos. E aqui nós entramos em um paradoxo. Os relacionamentos, ao mesmo tempo que são fontes de prazer e de grande satisfação, são fontes também de grandes sofrimentos. É um paradoxo. A família é um local, um laboratório de experiências, de grandes experiências emocionais, de grandes manifestações de desenvolvimento e também de grandes traumas e de grandes dores, feridas, mágoas, que é muito natural, aliás. Essas experiências. Talvez foi por isso que o Tolstói, em um dos seus escritos mais pessimistas, costumava dizer: cada família é infeliz da sua maneira. Eu não chegaria tanto a esse pessimismo. Mas poderemos dizer que conviver não é fácil. Conviver com quem a gente ama já é difícil. Já tem problemas. Imagine com quem a gente tem dificuldade. Imagine quando não há afinidade. Quando há previamente elementos emocionais que nos fazem resistir ao outro. É uma tarefa difícil, a ponto de o Evangelho segundo o Espiritismo ter um texto que vai dizer, Fenelon, o grande espírito Fenelon, do grande religioso, vai dizer: eu sei bem o que é isso, porque eu passei isso na minha última existência. É uma das dores piores, viver com quem não nos compreende, nos quer mal, e com quem a gente não tem nenhuma afinidade, e suportar essa experiência tolerando uns aos outros. É uma tarefa que poucos conseguem. E atualmente nós vemos isso. De um lado, um consumismo desenfreado, uma busca pelo hedonismo, por uma satisfação total. Do outro lado, tecnologia e facilidades. E no meio disso, o vazio existencial que toma conta de nós. A solidão, a carência, a ansiedade, a inquietação emocional, os conflitos sexuais, as dificuldades de interagir com o outro. Nós conseguimos consumir com apenas um clique com o dedo no celular uma série de coisas. Conseguimos organizar a nossa vida de uma maneira tão rápida que no passado era inimaginável. Os bons espíritos costumam nos dizer que tudo isso aí de tecnologia era para facilitar a nossa vida,
para que a gente tivesse mais tempo de nos descobrir. Só que o que é que a gente faz? Como a gente quer ter tudo isso e muito mais, a gente arranja um outro emprego, faz bico, faz crochê e perde a encarnação. Porque, graças a todos esses recursos que estão aí disponíveis, se a gente for correr atrás de todos, a gente não vai ter todos. É óbvio que isso nos esfacela. E aquele tempo que a dona de casa passava o dia inteiro e que agora a máquina faz, no passado era muito mais complicado, porque quando ela acabava de tirar tudo do almoço, já era hora do jantar para botar os pratos para o povo jantar. Hoje tem uma facilidade muito grande, tem uma série de elementos para facilitar a nossa vida, a gente tem mais tempo de nos descobrir, de evoluir moralmente, de crescer internamente. E é justamente aquilo que a gente não faz. Então, quando a gente para pensar, tirando as 8 horas de sono, quem dorme 8 horas de sono, tem gente que dorme 12, 14, mas aqueles que são normais, aliás, esse conceito é de Napoleão. Napoleão dizia que os normais é de 6 para menos. A partir daí, eu não sei se Napoleão estava certo, mas tirando 8 horas de sono das 24 horas, sobra então algumas horas e a gente coloca 8, 10, 12 horas a depender do trabalho e a gente fica pensando, e agora qual é o tempo para nós no sentido espiritual? E quando a gente vai ver trânsito, academia para quem faz, crossfit para quem gosta de carregar carro nas costas, que eu acho um negócio meio enfim. E quando a gente vai acumular tudo, sobra no máximo 20 minutos da novela para a gente fazer uma leitura, para a gente pensar em nossos aspectos espirituais, em aspectos mais transcendentes da nossa vida. Então tudo isso tem a ver com esses reflexos que afetam a nossa família. Então, por um lado, como fuga psicológica, a gente se mete no trabalho, trabalha, e como mecanismo de compensação da consciência de culpa, a gente dá coisas para os nossos filhos. Quando, na verdade, muitas vezes ali uma fuga para não conviver, para não viver com, que é o desafio. Até porque se nós vivêssemos com, convivêssemos, muitas vezes os nossos filhos não exigiriam tantas coisas de nós. Os pais não são banco central para os filhos. Não são uma espécie de fornecedores que estão sempre dando coisas, são educadores. São elementos que vão direcioná-los, vão encaminhá-los. Khalil Gibran disse isso na famosa poesia dos filhos, no seu livro Profeta. Vossos filhos não são vossos filhos, eles são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vêm de vós, mas não são vossos. Como falamos aqui em uma reunião nesta casa, é um paradoxo da poesia. Porque o que é meu não é meu. É a arte da poesia que nos traz tanta coisa em poucas palavras. O que é meu não é meu, portanto, eu tenho, mas não é meu, porque eu sou veículo da vida, não é propriedade minha. Eu, portanto, ajudo a passar, e esse é um treinamento difícil, porque tudo aquilo que a gente cuida e que a gente dá conta, a gente acha que a gente é proprietário. Nós nos consideramos donos. Então a vida é engraçada, nos dá, e ao longo do processo, exige que nós renunciemos. Que negócio desgraçado aí. Quer dizer, era melhor que a gente ficasse no mundo espiritual e entendesse na teoria, mas a gente não vivenciaria emocionalmente. Emocionalmente. Porque é fácil eu saber, outra coisa é eu passar pelo teste na escola da vida. Eu vivenciar. Por isso que Allan Kardec pergunta, por que Deus deu ao homem apetites prazerosos em relação a algumas coisas da terra, para experimentá-lo e testá-lo pelas tentações, a fim de que ele consiga alcançar o equilíbrio e a moderação. E é assim que o espírito evolui. Em outras palavras, a tentação é inevitável. Quando eu falo tentação, é tentação no sentido geral, a tentação da cólera, a tentação da agressividade, a tentação da ganância desmedida. O tempo todo nós estamos convidados para o exercício do equilíbrio nas coisas. Allan Kardec, examinando essa questão familiar, no item 775, vai perguntar: qual o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços familiares? E os espíritos angélicos responderam: uma recrudescência ao egoísmo. E Allan Kardec coloca uma nota dizendo: se a sociedade rompesse com o conceito de instituição familiar, se a sociedade quisesse derrubar a noção de família,
as criaturas voltariam aos estados animais primitivos, onde os vínculos seriam por instinto, por explosões irracionais, sem o condimento do sentimento, da razão, da emoção, direcionado para essas bases. A família, portanto, é um laboratório de experiência. Conviver não é fácil, porque conviver está relacionado com vivências constantes que faz com que nós identifiquemos a individualidade alheia em detrimento da personalidade, que é a aparência para fora. Porque a personalidade é aquilo que eu apresento socialmente, aquilo que me agrada e eu acho que vai agradar o outro. E o outro também apresenta. Não é negativo eu ter personalidade, eu ter papéis sociais. Não é necessariamente a pessoa ser mascarada. Mas é aquela parte que eu escolho apresentar. Até porque se a gente apresentasse o nosso lado bestial, a coisa ia ser mais complicada. Se a gente já apresentasse as nossas garras desde cedo, seria muito mais complicado. Até porque, em alguns aspectos, aquilo que a gente está apresentando socialmente, às vezes a gente não é, mas aquilo que a gente gostaria de ser, a gente está treinando. Como diz um grande terapeuta, finja até acreditar. Né? Quem tanto mente acaba acreditando na mentira. Então, por que não acreditar na verdade? Ou então, quem muito acha o feio belo, o bonito lhe parece. Então, é mais ou menos isso. Nós iremos treinar os hábitos que a gente ainda não tem para um dia internalizá-los. Essa é a realidade, não é fingimento. Mas é claro que às vezes a gente tem uma dicotomia de comportamento. Na rua é por favor, obrigado, com licença, pois não, boa tarde. Em casa, sai! Deixa em paz. Não mexe comigo não, viu? Então, quem nós somos? O que nós predominamos. Às vezes a gente tem os dois aspectos. Mas o que é que predomina em nós? Então, às vezes, por precipitação, a gente se vincula a alguém apenas na personalidade. No entanto, a convivência tem um condão mágico de nos despir e a gente também olhar o outro nas virtudes, que às vezes são também muito mais profundas, porque aquela virtude que a gente vê, quando a gente está na intimidade, a gente reconhece às vezes uma virtude muito mais profunda, muito mais sofisticada, muito mais contundente do que a aparência, mas também nos defeitos. E como nosso nível espiritual, a doutrina espírita assim a baliza, ainda tem predominância das paixões inferiores, os defeitos ressaltam aos nossos olhos. É por essa razão que na convivência, em qualquer convivência, pelo menos no nível nosso, o perdão é essencial. Porque mesmo que a gente não queira, nós iremos ferir o outro e o outro vai nos ferir. Por quê? Porque se a gente tem defeito, o defeito está lá. Eu não estou falando de determinada atitude que eu manifesto, que me comporto e que fere o outro. Mas pelo fato de eu carregar imperfeição, os meus atos já não são perfeitos. E esses atos imperfeitos vão gerar uma espécie de núcleo de força que às vezes desencadeia no outro uma mensagem de mágoa, de falta de entendimento, da ausência de expectativa em relação àquilo, porque a pessoa esperava outra coisa, porque aquilo lhe sensibiliza o sentimento. Às vezes o nosso defeito, nós não temos nem intenção de magoar, mas magoa. Quer ver um relacionamento que não há isso? Um espírito puro se casar com outro espírito puro. Porque um espírito sumamente perfeito, pleno, isento de imperfeições, estará com outro assim. Desde que o espírito tem imperfeições, diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, as imperfeições são causas de sofrimento. Quem tem 2 imperfeições sofre menos do que aquele que tem 4. Agora, um casal que tem 4 sofre mais do que aquele casal que tem 2. E assim por diante. Porque no atrito as imperfeições vão aparecer. É essa a questão. O que eu quero dizer é que se você se casar com espírito puro, vai ter problema conjugal. Porque o espírito puro é puro, mas você não é.
Você vai se sentir humilhado por ele, por aquela grandeza, porque você vai ter irritação, você vai ter oscilação emocional e ele não vai ter. Então aquilo já vai se constituir no complexo de inferioridade, na competição conjugal que muitas vezes existe, né? E muitas vezes você não vai entendê-lo na altura espiritual. É provável que você com espírito puro vá ter que buscar terapia de casal. Pela dificuldade. Então, tudo isso para dizer que quando os espíritos dizem assim, suportai uns aos outros, eles estão pedindo o mínimo para a gente. Muita gente não entende essas passagens do Evangelho. Suportai uns aos outros é o seguinte, ó, eu não estou pedindo para vocês mais do que isso não. É só suportar por enquanto. Porque se conseguir suportar, os outros sentimentos chegam no hábito. A tolerância, a compreensão. Mas primeiro a gente tem que suportar. Só que também tem um outro lado, né? Às vezes a gente só fica no suportar. No fundo a gente quer matar a pessoa. Mas porque a gente ouviu no centro que se a gente suportar, a gente não vai ter ele na próxima encarnação. A gente vai levando adiante. E eu me lembro de Divaldo Franco que falou que conheceu um caso desse. Que a mulher, depois de 40 anos, um homem que só vivia embriagado, um marido, inclusive, violento, ela chegou no mundo espiritual, foi recebida pelo mentor e diz, agora eu vou escolher minha alma gêmea para a próxima encarnação. Porque suportei aquele indivíduo, aquele cidadão durante 40 anos. E agora eu vou querer voltar à Terra com a minha alma gêmea. E o mentor disse, nós vamos providenciar. Só que a sua alma gêmea foi o dito cujo da última. É o mesmo. Eles vão voltar com ele, voltar. Mas eu suportei o 40 anos. Agora vai reencarnar para aprender a amá-lo durante 40 anos. Porque o suportar é o primeiro passo. É difícil, né? É difícil para mim também, né? É para todos nós. Porque isso não quer dizer que nós estamos advogando, e Allan Kardec é muito claro em relação a isso, que estamos na Terra para sermos infelizes e para viver relações abusivas, sofridas, e que nós não podemos optar. Tem até uma questão lá no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta das uniões infelizes, e os Espíritos respondem, primeiro, o erro está nas vossas leis. Quem obrigou a ficar com outra pessoa, se não quiser? Quantos vínculos que são apenas por precipitação material, por interesse puramente sexual, por vínculos apaixonados, que a pessoa não meditou. E às vezes uma família ou uma história é formada a partir de então, que não são programadas essas histórias pelas leis de Deus. Há uma obra de Filomeno de Miranda chamada Reencontro com a Vida, que vai dizer que há vínculos que resultam em famílias que não estavam programados antes do berço, mas que foi fruto do livre-arbítrio das criaturas na encarnação atual, gerando as famílias atuais. Mas ainda assim essa família deve ser valorizada, deve ser respeitada. Se não puder ser preservada no sentido dos vínculos, deve ser preservada nos vínculos que se alteram e o amor continua sob outras formas de manifestação e de afeto. O relaxamento dos laços familiares que os espíritos colocam não é no sentido de reproduzir o discurso da indissolubilidade do casamento, até que a morte nos separe, um mata o outro para separar. Não! É no sentido de que os vínculos afetivos podem permanecer de outra forma e que nós não deveremos abandonar a família, seja qual seja o aspecto considerado da relação conjugal daqueles que se fundiram para a formação familiar. Por outro lado, há casamentos e vínculos que são formados e programados antes do berço, que resultam em experiências de grande fusão afetiva e emocional. Não quer dizer que não tenham problemas, que não tenham desafios, porque a gente acha que os casamentos felizes que são organizados no mundo espiritual são aqueles que o outro faz assim e o cônjuge também, como vaquinha de presépio, não tem nem opinião. Não, tem dissabores também. Tem dificuldades e em alguns momentos tem também crises, problemas que devem ser enfrentados. A verdade é que a convivência supera essa fantasia de amar a pessoa pela aparência. Aliás, a gente ama muito a celebridade, né? É o acho da música pop. É a pseudo-celebridade que está no reality show. É a nutricionista e a modelo que está no Instagram. É o cantor que é extravagante, tem os seus exotismos, os seus transtorno obsessivo-compulsivo. Vai conviver com uma criatura dessa. Vai viver com ela. E devolva-se sobreviver. Porque essa magia de
achar, porque é muito bom amar alguém à distância, achar adorável. Até no espiritismo eu vejo isso. Eu vejo pessoas dizendo assim, ai, que espiritualizado, leve para casa. Leve para casa, para você ver se ele vai ficar que nem ele faz nos espíritos na doutrinação. Meu irmão, na mediúnica. São seres humanos, com seus desafios, com seus problemas, com seus impulsos. E a convivência tem uma coisa mágica que eu acho muito interessante, que é uma lupa que vai crescendo na gente, e aquilo que era tão bonitinho no convívio social, e até no relacionamento inicial, vai se tornando um gigante. Aquilo que era tão engraçado, vai tomando um tamanho que daqui a pouco a gente não consegue nem suportar ouvir a voz do outro. É a lupa da intolerância, como diz André Luiz, em uma das obras, se não me falha a memória, Sinal Verde. Essa lupa da intolerância que a gente vai crescendo. Raul Teixeira conta, eu sempre repito essa história, de um casal que chegou a tal ponto que ela pediu o divórcio porque não aguentava ver ele tirando a pasta de dente da forma como ele tirava. Ele não tira lá do final, não. Ele tira assim, vai amassando. Então, eu não suporto isso. Cada pasta, como é que o outro libera a pasta de dente para escovar o dente. Porque aquilo vai tomando um corpo, vai crescendo de tal forma que nós achamos insuportáveis. Allan Kardec, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, no item número 8, vai estabelecer, literalmente, a duas espécies de família. Aquelas famílias pelos laços corporais da consanguinidade e as famílias pelos laços espirituais. As famílias pelos laços do espírito, diz Allan Kardec, são as famílias cujos espíritos têm afinidades anteriores, antes da encarnação e que saem em outras existências. Que ao se aproximarem numa lei de afinidade no espaço, ele utiliza essa palavra, no espaço, mais tarde se corporificam na Terra como resultado dessa afinidade, em vínculos fortes, em afetividade profunda, em que a família tem laços pelo espírito. E os laços corporais, quando a família é exclusivamente vinculada pelos laços da consanguinidade, tem aí uma necessidade evolutiva de conviverem para superar demandas do passado. Em outras palavras, nós temos, e na prática acontecem as duas coisas juntas, nós temos laços que são de afetividade gratuita. Quanta gente que faz tudo o que nos desagrada, a gente adora. E tem gente que só falta carregar água e cesto pra gente detesta. São as afinidades do passado. Então, são os laços do espírito. E os laços corporais são aqueles em que, por necessidade, a divindade reúne para diminuir e amortizar mágoas, ódios, pendências negativas do passado. Hostilidades que ficaram no passado. É como se a divindade... Eu vou utilizar uma expressão bem infantil. É como se a divindade... Sabe quando uma mãe pega dois meninos e bota assim os dois juntos e diz assim, estão brigando, se abracem aí agora. A família é um negócio desse. É uma sacada da providência divina. Porque imaginemos, eu mato alguém, aí eu recebo esse alguém como filho. Eu tirei a vida, agora eu dou a vida. E aí a gente vai pagando a dívida, a prestação, suaves prestações, porque a gente acumulou no atacado, né? Como dizia Chico Xavier. E vai pagando as prestações, educando, encaminhando, se aborrecendo, pagando escola e morrendo na mensalidade da escola. Então a gente vai encaminhando. Quando nós desencarnarmos como mãe, filha, pai, filho e assim por diante, ainda que a gente se recorde da outra encarnação, que um matou o outro, a última prevalece. A mais recente prevalece, onde a gente foi pai, filho, mãe, filho. Ainda que tenha dificuldades de relacionamento, já é muito melhor do que um homicídio que foi cometido anteriormente. Então vejamos como as famílias têm essas realidades. Por isso que os espíritos dizem que há afinidades profundas, que fazem os vínculos familiares do passado, afinidades que já foram construídas, via de regra isso acontece, mas no meio das afinidades há também a experiência de a gente ter laços difíceis do passado, ou, quando o débito nosso é muito pesado, reencarnar numa família com a qual a gente não tem nenhuma afinidade. Quantos casos nós ouvimos onde o indivíduo não é considerado?
onde não dão nem atenção a ele, a história de vida dele toda. Onde tudo que ele fala está errado. Onde as pessoas viram as costas para ele. Onde ele parece se sentir deslocado no seio familiar. Estamos diante de um débito mais pesado. Onde talvez o núcleo familiar espiritual dele não é aquele. Mas por uma necessidade evolutiva, ele está passando por essa experiência difícil. E a experiência difícil é também para lentamente desenvolver dos laços corporais a laços espirituais, é claro. Através do laço consanguíneo, a gente vai também se vinculando e desenvolvendo a afetividade. Nós não recordamos o que houve, mas temos a memória emocional. Isso que eu acho interessante. Nós temos uma memória emocional. Para o bem ou para o mal. Eu vi certa vez uma mãe, que é uma amiga minha, cuja filha tem 9 anos, e ela já está na evangelização infantil, já aprendendo espiritismo. A mãe é muito espírita, dedicada aqui em Salvador. E em determinado momento, a filha diz assim: mas minha mãe, quer dizer que esse negócio de reencarnação é verdade? Esse negócio de a gente voltar à Terra é verdade? E aí começou a chorar. Diz: minha filha, por que você está chorando? É porque eu gosto tanto de você que eu fico pensando na próxima encarnação não encontrar você. E a mãe começou a chorar também. Diz: minha filha, você não me encontrou agora? Na próxima a gente vai se encontrar de novo. Pelo sentimento, a gente não vai lembrar, mas pelo sentimento a gente vai se aproximar. E ela tem razão. A gente não lembra, mas a gente sente. Essa memória emocional que faz com que a gente tenha facilidade com alguns e dificuldades com outros. É a memória emocional. São esses termômetros que nós temos. Emmanuel, perguntado a esse respeito na obra O Consolador, que mecanismo a providência divina usa para aproximar os seres que mais tarde se corporificarão em famílias? E Emmanuel vai dizer: os raios mentais que predominam na criatura, resultado dos seus reflexos condicionados automáticos, que por sua vez é o efeito da conduta moral que o espírito se permitiu. E aí Emmanuel continua: em outras palavras, a nossa família é um reflexo da nossa mente. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. A nossa família é o reflexo daquilo que a gente alimenta mentalmente. Com as afinidades que constituem a nossa atmosfera, que mais tarde virão na condição de filhos, e com aqueles que também estavam na nossa atmosfera, que são os nossos vínculos difíceis do passado. E que mais tarde se corporificarão na condição de filho. Então, tal pai e tal filho não é no sentido genético físico. É no sentido da mesmo agrupamento de afinidades espirituais. E quando eu digo afinidades espirituais, não apenas no sentido do sentimento de simpatia. Mas eu posso ter uma mesma afinidade espiritual por alguém que é meu inimigo, mas que a gente tem o mesmo padrão. Aliás, quase sempre é assim, né? Quase sempre não é incompatibilidade de gênio, é compatibilidade de gênio. Porque não é que um foi paciente e o outro foi impaciente, os dois foram. Então, predominam semelhanças na dificuldade de relacionamento, mais tarde na reencarnação. Trocando em miúdos, de uma outra forma. Eu vicio alguém, corrompo alguém em alguma área. Lá adiante, eu encontro essa pessoa com o mesmo vício que eu inoculei nela, exigindo de mim encaminhá-la para tratá-la e para reajustá-la no vício. Eu desconsiderei alguém, passei o golpe financeiro a alguém, maltratei uma pessoa. Essa pessoa magoada vincula-se a mim psiquicamente, porque o amor liberta. É o ódio que aprisiona os seres. O vínculo de mágoa fica, o meu débito estabelece, mais tarde eu recebo essa pessoa com aquelas mesmas problemáticas que agora vão me causar aborrecimento e vão me exigir que eu encaminhe ela. Quem lê O Nosso Lar vê isso na figura do pai de André Luiz, que estava em regiões umbralinas, em zonas, portanto, de perturbação espiritual após a morte. André Luiz também ficou. Eu sempre fico pensando, André Luiz ficou 8 anos em regiões de sofrimento. E para os padrões da sua época, ele não fez tanta coisa demais, não. Bebia uma bebida alcoólica, que era uma coisa quase que geral, todo mundo. Fumava, principalmente charuto e cachimbo, que era uma coisa também socialmente estabelecida, principalmente para o homem, que era símbolo de masculinidade. Teve um relacionamento com um e com o outro ali. Ficou com a empregada em casa. E mais tarde desencarnou. E passou 8 anos padecendo, enlouquecido. E eu vejo gente aprontando e achando que vai ser recebido no colo de Maria Santíssima.
E se comunicar dizendo que tá, é mistificação, é fantasia. Então, ele chegou no mundo espiritual arrebentado. E quando ele, depois de 8 anos, que ele encontra a mãe, que ele chora nos braços da mãe, agarra a mãe, e é um exemplo lindíssimo de laços familiares. Porque ele abraça o colo da mãe, começa a chorar e começa a se queixar, dizendo que não estava bom, etc., que ele estava sofrendo muito, a mãe em regiões para além de onde ele estava. E em determinado momento, a mãe diz assim: meu filho, cala-te um pouco. Porque quando você fala assim no meu coração, o meu sentimento de mãe terrena desperta novamente. E eu tenho vontade de pegar você no colo, defender você de todo mundo, dizer que você está certo e o mundo inteiro está errado, que você está sendo injustiçado e que você deve receber um lugar de destaque aqui na colônia Nosso Lar. Só que você não é o único filho que chora a saudade da mãe. E eu não sou a única mãe que sente a falta do filho. Educa os sentimentos, porque o amor é muito mais profundo do que essa paixão momentânea. Quantos de nós confundimos amor com paixão? E aí ele procura saber do pai. O pai estava décadas no além-túmulo, em zonas de perturbação, com as 2 amantes que ele teve na terra, se engalfiando lá. Olha que romântico, no além. A mãe preocupada, a esposa preocupada, dizendo que ia ajudar a resgatá-lo. E a programação reencarnatória era a seguinte: ele reencarnaria e recebia as 2 como filhas, para sublimar o sentimento. Coitado desse pai. 2 meninas já é uma provação aqui para nós. Mas imaginemos receber essas 2 meninas que tinham... Por que você acha que esses sentimentos não vão aparecer? De posse, de apego, de ciúme, de conflitos domésticos. Essas meninas vão causar o terror nesse pai mais tarde. Porque aquilo que a gente inocula de sentimento alheio, mais tarde a gente vai ter que dar conta, de alguma forma. Então tudo isso tem a ver com experiências familiares. Os espíritos costumam dizer, para concluir, que no dia em que os cônjuges tiverem dignidade na postura no lar, o respeito, não fizerem a alienação parental com seus filhos, utilizando os filhos como massa de manobra para afetar o parceiro ou a parceira, lesando a alma, às vezes, para sempre daquelas crianças. Porque tem gente que mata o corpo, mas tem gente que mata a alma, e a alma, às vezes, até numa próxima reencarnação, volta complexada. Faz um karma para nós tremendo, um débito tremendo nessa área. Quando os genitores, separados ou casados, forem responsáveis e presentes, oferecendo a segurança, o conforto, a tranquilidade, o calor das suas presenças, para que a menina não tenha segurança emocional nos relacionamentos amorosos, para que o menino não tenha uma referência de homem na figura do pai e seja mais instável, querendo afirmar sua masculinidade através das variações sexuais, que é uma forma de insegurança. Quando os membros da família perceberem que há uma meta maior no ponto de vista espiritual em dar, em distribuir bênçãos, do que ficar esperando recolher apenas bênçãos. Quando nós entendermos que a vida na Terra não é apenas prazer, embora ninguém viva sem prazer, mas a felicidade é um prazer mais sofisticado do que o prazer apenas do estômago ou das sensações mais imediatas. Quando nós percebermos que a família merece o nosso investimento cultural, intelectual e afetivo, a sociedade vai se tornar uma nova Canaã das tradições bíblicas, uma nova terra prometida. Pensemos nisso, avaliemos essas considerações, essas condições. Não tenhamos dúvidas de que a família não é apenas um conglomerado genético que se organiza, mas são espíritos, são vínculos espirituais, são seres que têm algum papel, alguma tarefa, e que, a despeito de qualquer conjuntura familiar, seja uma família programada pelas leis divinas, seja uma família não programada, é necessário, pelo menos, a conduta moral digna, referendada pelo bem, a postura de respeito, de dignidade, o companheirismo, a atenção, não apenas o amparo financeiro, que seria o essencial, seria o básico, seria o sine qua non,
mas, sobretudo, a consideração e o respeito pela prole, pelos cônjuges, pelos pais, sabendo que tudo que fizermos na experiência familiar, não no sentido de carregarmos a família nas costas, mas no sentido de sabermos que temos uma parte nossa, ainda que os nossos familiares não nos compreendam, ainda que a nossa família não tenha condição e maturidade para compreender os nossos atos, não é isso o caso. Porque também tem o outro lado, a pessoa que vive em função da família, perde a encarnação para ficar tomando conta da vida alheia. Aí é uma falta de inteligência, uma submissão, uma perda da individualidade. E quando chegar no além, o mentor espiritual vai perguntar: mas o que é que você fez por você para se iluminar? Não, eu me esqueci de fazer a minha iluminação porque fiquei fiscalizando a vida dos meus familiares. Não é essa a tarefa. Se Jesus ficasse atrás de Pedro, de Judas, dos discípulos, evitando que Judas o traísse, que Pedro tivesse oscilação emocional, não daria a mensagem que deu. Ele procurou fazer a sua parte, através do exemplo, da conduta nobre, do bem que se prodigaliza. E o resto é a vida que devolve na sementeira que nós distribuímos. Se nós distribuímos sementes, como diz Emmanuel em uma bela mensagem, o fermento que vai provocar a eclosão da semente é divino, não depende de nós. A nossa é a busca pela semeadura, pela sementeira, e passar adiante, na família, fora da família, no treinamento de sociabilidade familiar, para mais tarde conseguirmos a socialização e a afetividade de maneira geral. Se não conseguirmos superar pequenas picuinhas que nós às vezes temos em casa, campeonatos de vaidade, discordar apenas para discordar, alfinetar o outro para ferir, se a gente não conseguir superar isso com aqueles que estão próximos, como é que a gente vai suportar uma calúnia diante de alguém que é desconhecido? Como é que a gente vai compreender uma grande bofetada moral na sociedade? Como é que a gente vai ter resistências morais para perdoar e compreender aquele com quem a gente não tem nenhum laço e que nos agride, nos maltrata, nos trai a confiança? Por isso, o recurso do desafio familiar, para mais tarde repetir como Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todos esses são minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Muita paz.